Vamos então a essa primeira pauta, que é a retomada do julgamento do Marco Civil da Internet, um artigo específico, o artigo 19. Nesta quarta-feira foi marcada esse retorno do julgamento. O processo estava suspenso porque o ministro André Mendonça havia pedido vistas e agora volta ao julgamento. Temos aqui a manchete do G1. Na verdade, o blog da Daniela Lima. A STF não cede à pressão dos Estados Unidos e marca julgamento que pode regular as Big Techs. E aí já vem uma primeira percepção que é a seguinte, Luiz Felipe. Como a própria Daniela Lima coloca, parece que é uma resposta do STF a essa questão toda internacional que está acontecendo, com ameaças de sanções ao Alexandre de Moraes, disputa em torno da questão da liberdade de expressão. E aí as notícias dão conta que é uma resposta a esses últimos movimentos, a marcação aí desse julgamento, a retomada do julgamento nesta quarta-feira. Isso não caracterizaria aí uma perda do objeto jurídico da coisa, né? Não é que vão retomar porque era para retomar, faz parte desse novo capítulo aí da discussão em torno de liberdade de expressão? A gente esquece que não faz o mínimo sentido de ver o STF legislando sobre qualquer coisa. E aí que ele está falando, olha, vamos legislar sobre a questão da liberdade de expressão nas redes sociais, penalizando as plataformas. Mas quem são eles? A verdade é essa, é inconstitucional. Patentemente inconstitucional. Então você veja, já virou notícia e ninguém fala da inconstitucionalidade. Já vê um novo normal o STF sendo o grande julgador, legislador, executor. Isso é ruim. Não podemos evitar essa etapa de questionar que se isso é constitucional ou não, porque o que eles estão fazendo já ultrapassa qualquer, eu diria que juiz de Estado de Direito de verdade, se bem que em todos os países, de uma maneira ou de outra, o mesmo problema está se materializando, que é os juízes se transformando em personas altamente poderosas e concentrando muito poder. Está acontecendo isso em vários países europeus, América Latina então nem se fala, o único lugar que você vê um pouquinho mais de separação é nos Estados Unidos. Mas de qualquer maneira, então vamos falar do tema de que eles estão querendo regulamentar, querendo colocar, tem várias vertentes aí. Pode até falar, olha, vamos julgar e vamos legislar sobre esse tema, que já é uma inconstitucionalidade, mas eles podem até julgar uma coisa tênue, ou dar só uma sinalização de princípios, e não necessariamente entrar no detalhe de como que eles vão censurar. Sabemos que eles querem censurar, se não houvesse essa sinalização dos Estados Unidos ou qualquer outro freio de opinião pública nacional ou internacional, eles estariam já fechando todo mundo, já criminalizando todo mundo, tirando a oposição completamente de campo, prendendo ainda mais pessoas. A gente sabe disso, né? A vontade deles, o intento deles é esse. Agora, considerando que existem esses freios não institucionais, mas que existem, que são externos ou de opinião pública, então é muito provável que eles façam uma coisa dessa natureza mais tênue. Mesmo assim já é errado. Agora, e se não fizerem uma coisa mais tênue? E se realmente eles forem adiante com um plano totalitário que a gente sabe que está ali na retaguarda, né? Sabemos que os novos parceiros políticos internacionais do STF e do governo são os piores personas no mundo, né? Que são ditadores, narcotraficantes, todo esse conjunto terrorista. Então a gente sabe que isso está lá na retaguarda. Então, o que eles vão fazer, né, com relação a isso? Vai ser uma coisa tênue para tentar dizer, olha, não era tudo isso que vocês estavam imaginando? Ou, de fato, olha, vocês nos provocaram e vamos aqui atacar vocês e retaliar todo mundo como a gente sempre quis. Então, as duas possibilidades existem, só que, voltando de novo ao que eu falei, não cabe a eles legislar sobre absolutamente nada, e isso é uma omissão absoluta do presidente de Câmara e do presidente de Senado, especificamente do presidente de Senado, de votar um freio com relação a isso. Tá? Tivemos aí passando no Legislativo freios constitucionais para o que eles estão fazendo. Acabar com as decisões monocráticas, toda vez que há ativismo judicial, isso eu relatei esse projeto, toda vez que há um ativismo judicial, o Congresso pode avocar essa responsabilidade de julgar o que eles fizeram, ou seja, freando o ativismo judicial, considerando que eles estão legislando.
Então, eu vejo isso como um atropelo completo, né? E uma postulação política. O que pode acontecer? Se por acaso eles retaliarem mesmo, conforme o plano totalitário que a gente sabe que eles têm ali na vontade, isso sinaliza o quê? Que ele já tem uma retaguarda muito forte, uma saída para as sanções que podem vir dos Estados Unidos, né? E os desdobramentos disso. Ou eles querem blefar com isso. E o governo pode também estar ajudando do outro lado, que é na questão econômica, em termos de quanto que os Estados Unidos perde, de perder uma relação com o Brasil, que não é para os Estados Unidos lá grande coisa, mas é alguma coisinha aí de algumas centenas de bilhão que ele não queira perder aí nessa questão comercial. De qualquer maneira, nós estamos vendo aqui que vamos ter essa novela sendo jogada, ela não terminou, né? Vamos ter mais capítulos sobre esse tema. E eu vejo isso com uma certa preocupação, porque mostra que o nosso deep state, o nosso estado profundo, ele é mais enraizado do que a gente possa imaginar. E pode não só ter raízes não só no Brasil, ter raízes externas também, que me preocupa ainda muito mais. O tema realmente é sensível, está aí a opinião do deputado Luiz Felipe, e esse julgamento vai falar basicamente ali sobre o artigo 19, né, sobre se ele é constitucional ou não. E, em linhas gerais, é a responsabilidade das plataformas sobre publicações de terceiros, né? Se as plataformas têm que responder por isso, tem que ter o dever de cuidado, ou seja, ela, por iniciativa própria, retirar os conteúdos considerados nocivos, e aí existe toda uma discussão sobre como identificar quais seriam esses conteúdos, sem que seja necessária uma ordem judicial para isso. Vamos ver aqui uma manifestação do presidente da Corte, o Barroso, a respeito desse julgamento. O Supremo Tribunal Federal esperou por muitos anos a aprovação de legislação pelo Congresso. A lei não veio, mas nós temos casos para julgar. Temos 2 casos pendentes de julgamento. Portanto, não se trata de o Supremo legislar, nem de o Supremo invadir a esfera do Legislativo. Nós apenas temos que decidir os casos que chegam aqui. As controvérsias que chegam ao Supremo precisam ser decididas. Esse argumento é bastante usado, né, Lobauer? Que, olha, esperamos a legislação não veio, então fomos obrigados a entrar nesse assunto, mas como resposta existe a tese de que, olha, não legislou porque não quis. É uma escolha também não mexer na lei do jeito que está hoje. Exatamente. Mas parece que eles realmente estão assumindo já essa bronca. Né? Não, assim, primeiro avaliando os personagens e o caso como está. Eles sempre alegam, têm alegado isso. O Congresso, quando não legisla, também está se manifestando. Isso é um ponto fundamental que você levanta, eu acho que é isso mesmo. Quando ele não fez nada, é porque ele acha que não tem que fazer nada. Ou a sociedade, de certa maneira, indiretamente, acha que tem que ficar como está. Mas é um argumento muito fácil, o Supremo tem se escondido atrás disso, e alguns juízes mais, outros menos, mas acho que o caso do ministro Barroso é um caso bem explícito. Ele tem frases aí estão gravadas aí, né, de que vencemos o bolsonarismo e coisas do tipo, perdeu o Mané. Então, acho que dá para falar com tranquilidade que é uma maneira de explicar o hiperativismo judicial. Agora, eu acho que tem um ponto aqui, Renato, que assim, se você tirar os personagens, tirar a conjuntura, que também me parece muito vinculada à agenda internacional, ao que foi decidido agora lá fora em relação a eventuais punições da lei Maiovisky, etc. Eu acho que o tema é bem difícil mesmo. O tema é difícil de você avaliar. Porque quando você pensa que essa questão das crianças, dos crimes de violência que podem estar no conteúdo e tal, até onde eu entendo, isso já está sendo feito pelas plataformas. Já é, de certa forma, filtrado e muitas vezes retirado voluntariamente. Mas quando você mistura o canal, que acho que aí que é o ponto mais sensível, mistura a defesa das crianças, contra a violência, dos regimes fascistas, dos símbolos fascistas, historicamente não devem ser utilizados para promover mais, e mistura com manutenção da democracia. Discurso de ódio, coisas, subjetividades que a gente não sabe exatamente quem é que vai definir o que é o quê, aí você entrou na zona perigosa. E é isso que gera confusão. Então, a princípio, como resultado, a princípio deveria ficar como está. Porque é o que a gente sempre defende aqui no programa, a gente sempre, quem tem uma visão mais liberal das coisas e uma visão mais experimental desse universo novo das redes sociais, etc., tem
tem investido e tem acreditado. Deixa como está, porque o resultado é melhor para todos. Esse intervencionismo, esse ativismo e essas justificativas ad hoc que são dadas pelos ministros são muito, muito ruins. Assim. Me parece que vai haver algum tipo de ação aí, talvez até uma liminar, pelo que a gente está entendendo, e aí começa um processo novo, porque, pela enésima vez, quem serão os iluminados que vão dizer o que é o quê? Né? Já votaram nesse processo os ministros Dias Toffoli, que é o relator, o Barroso e também o Fux. Na proposta aqui, no voto do ministro Toffoli, ele diz o seguinte, olha, que não deveria haver necessidade de notificação no caso de postagens que coloquem em risco a integridade física de pessoas vulneráveis. O Estado aí, por exemplo, seria as crianças, é um exemplo. Só que aí continua. O Estado democrático de direito misturou, ou o regime democrático. E aí a gente entra já nessa zona cinzenta aí que pode, inclusive, de acordo com algumas pessoas, ter perseguição política e tudo mais. Continuando, que prejudiquem a saúde pública, a gente lembra da pandemia, né, com isso, ou que tenham o potencial de interferir na integridade do processo político eleitoral e no resultado do pleito. Então abre aqui... Essa é a pior parte. Uma grande gama de possibilidades, né, de remoção de conteúdos sem necessidade de notificação, segundo aqui a proposta. Comentei que o Fux também já votou. O Fux, que é apontado por muitos aí como talvez aí uma ala mais moderada, né? Alguém que não é um daqueles dois que foram indicados pelo Bolsonaro, mas poderia apontar uma saída para tentar botar um freio aí nesses avanços que são apontados de muitas pessoas pelo STF. A gente separou um trechinho aqui do voto do Fux já há algum tempo nesse julgamento do Marco Civil. Vamos ver o que disse o Fux naquela ocasião. Por isso, ministro Toffoli, que eu entendo que estamos de acordo, muito embora eu sei que Vossa Excelência é sempre aberto ao diálogo, no meu modo de ver, notificada a remoção tem que ser imediata. Inverter o ônus da judicialização. É a plataforma que tem que fazer o que faz hoje. Pedir autorização ao juiz para votar de novo. Agora sobre o novo crivo, que nós sabemos qual vai ser. Não, nós dois. Vamos esperar o conjunto do colegiado. Por isso eu defendo a remoção imediata, não em prazo razoável. Notificou, tira. Quer votar de novo? Judicializa. Queria a opinião do Jean Turco, então. Ele quer inverter essa lógica, né? Para voltar ao conteúdo, você tem que entrar na justiça de imediato e retira o conteúdo. Olha, Renato, boa noite a todos. Eu diria que essa questão geral do STF e do Marco Civil, primeiro, como meus colegas muito bem falaram, a escolha do Legislativo de não escolher, entre aspas, de não legislar, é uma escolha e tem que ser respeitada. Mas, além disso, diria mais. Ou seja, também um dos argumentos muito utilizados é que as redes sociais não seriam reguladas. Isso está errado, não é verdade. Primeiro, como vocês mesmos citaram, já existe o Marco Civil. Segundo, toda a legislação existente no ordenamento jurídico normal também se aplica às redes sociais, à internet, a qualquer que seja. Então, assim, crimes de difamação, calúnia, etc., também se aplicam ao ambiente virtual. Não é que fazer difamação e calúnia é crime na rua e não é crime online. Continua sendo crime. Então, é um erro pensar e repetir que não são reguladas, né? O mesmo presidente Lula repete isso em continuação. Por que tem que ter lei em tudo e redes sociais não tem que ter lei? Mas tem lei, e tem de sobra, inclusive. Agora está se falando de aumentar essa regulamentação e de tornar mais estrita e mais rígida essa regulamentação. Inclusive, segundo ponto, tentando, então, regulamentar e prever coisas que já, na verdade, estão sendo feitas. Muitas das coisas que estão se discutindo já foram feitas, conteúdos foram tirados pelo mesmo STF, inclusive perfis geral, não só um conteúdo específico, um post específico, perfis de forma geral foram bloqueados, sabemos, perfis desmonetizados, etc, etc. Então, na verdade, a grande dúvida é, para que precisa essa lei se já o que está sendo feito, se já tudo o que previa essa lei já está sendo feito via judicial? Será então que tudo que está sendo feito via judicial não tem amparo na lei? É essa dúvida que fica, né?
E agora, por que, quando o Barroso fala que esperamos 2 meses uma lei, o STF não tem que esperar. O STF tem que se ater à Constituição, ponto final. Não tem que esperar nada. Inclusive, eles mesmos sugerem modelos possíveis de regulamentação mais estrita ainda. Não cabe ao STF sugerir modelos de regulamentação ao Legislativo. Depois, no mérito da questão, eu diria o seguinte: tem 2 grandes pontos aqui que são debatidos. Uma é a ordem judicial ou não, ou como o vídeo que você mostrou, se o pedido já tem que ser removido o conteúdo ou não, e a questão da responsabilização, ou seja, se o responsável tem que ser só o usuário ou o usuário e a plataforma. Bem, sobre isso, de novo, essa questão da responsabilização é muito grave. Por quê? Porque não pode ser, por questões lógicas e morais, a plataforma a ser responsável pelo conteúdo do que os usuários postam. É até bem-vindo e lógico e justo que seja o seguinte: cada usuário é responsável pelo que ele posta. Não pode ser assim, por quê? Porque senão, se alguém vier na minha casa e ele cometer algum crime de calúnia e difamação, evidentemente não sou eu o responsável porque ele está dentro da minha casa, porque eu estou oferecendo um espaço ou algo desse tipo. A responsabilidade é individual. E este é um dos princípios básicos, inclusive, das democracias liberais. Assim como na TV, num jornal, etc., se uma pessoa fizer uma declaração, calúnia, difamação, etc., é ele que será responsável individualmente e não querer responsabilizar outras pessoas para tal. Até porque, em termos de consequências, eventualmente isso será péssimo. Por quê? Porque você vai, então, terceirizar, delegar, então, a censura e vai passar isso na mão das redes sociais, que para não ser processadas vão ter que previamente controlar tudo isso e elas censurar. Então é uma forma de terceirização do que o Estado deveria fazer do seu trabalho, inclusive sem remuneração. Isso na minha casa se chama trabalho escravo. Se eu obrigo alguém a trabalhar e não remunero, se chama trabalho escravo, não análogo à escravidão, é escravo mesmo. Tá? E, inclusive, estou repassando a responsabilidade para um terceiro que não tem essa função, e é bom que não tenha. Imagine o que aconteceria, que já está acontecendo na verdade, na medida na qual as redes sociais terão responsabilidade pelos posts dos usuários. Essas redes sociais, essas empresas vão se encher de pessoas com um poder enorme, de pessoas com um perfil já mais autoritário, etc., que vão pegar o gosto de querer censurar os usuários, etc., e obviamente vai ser sempre na mesma direção. Ainda, quando se fala de conteúdo que afeta a vulnerabilidade física de algumas pessoas, conteúdo sexual, de pedofilia, para preservar as crianças, etc., e questões muito sensíveis, muito sérias mesmo, e depois enfiar no meio questões que, na verdade, acabarão sendo vistas de forma arbitrária, subjetivas, como crime de opinião, sobre comentários sobre o processo eleitoral, sobre o pleito do resultado eleitoral, inclusive, sobre Estado democrático e direito, etc. e tal, na verdade, o enésimo jabuti de você colocar uma fachada bonita, que todo mundo concorda, porque todo mundo quer proteger as crianças e vulneráveis, etc. E no meio colocar, na verdade, questões que vão ser subjetivas e nós sabemos, já está acontecendo, que vão ser aplicadas de forma assimétrica contra a oposição. E termino dizendo uma última coisa. Há uma incoerência em tudo isso, por quê? Se por um lado tem uma reclamação geral, que essas empresas, redes sociais, a maioria das quais americanas, de toda forma estrangeiras, estariam interferindo na soberania nacional, aí agora você quer repassar para elas, terceirizar para elas o trabalho de censurar a priori, é um contrassenso que realmente não tem nenhuma lógica, a não ser o seguinte: reprimir, reprimir e mais reprimir, sempre mais ainda.